Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui para iniciarmos, para continuarmos, né, a leitura desse livro e hoje será o capítulo 13, o livro Meu Pavio Curto e Deus. Estamos aprendendo a lidar com a ira. Gente, a ira é algo, é um sentimento que nós temos, Deus colocou em todos nós, mas nós devemos aprender a lidar com ela. Não explodir, como muitas vezes fazemos, já fizemos, mas nós estamos aqui para aprender. E agora o capítulo 13 é Abra mão. A esta altura, você já perdoou outras pessoas, confessou seus pecados e se apegou à verdade. Agora vem o próximo passo: libertar-se. Eu sei que é bom, eu sei que é bem mais difícil do que os outros passos, mas é um elemento essencial para a sua saúde emocional, física e espiritual. E nós vimos também nos capítulos anteriores, falando que quando a pessoa ela alimenta mágoa, alimenta raiva, rancor, ela que adoece. São tantos sintomas, tantas doenças, inclusive o câncer, fibromialgia, dor no estômago, entre outras doenças, tensão, né? Vem por causa da raiva, da ira que a pessoa tem alimentado. Então, isso é prejudicial. E nós aprendemos, se você não ouviu, não leu, não participou das leituras dos capítulos anteriores, está tudo no YouTube. Vale a pena assistir cada capítulo para aprender a lidar com essa ira. Então, aqui nós já vemos que você já perdoou, ou seja, fez aquela reflexão sobre aquelas pessoas que você precisava perdoar. Nós vimos também sobre os pecados não confessados. E quando nós confessamos os nossos pecados, a cura vem, a nossa alma é curada. E agora é o próximo passo, libertar-se. Eu sei que é bem mais difícil do que os outros passos. Gente, se perdoar foi difícil. Confessar foi difícil e agora ainda mais difícil, sabe por quê? Porque é um elemento essencial para a saúde física, emocional e espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós devemos cuidar das três áreas da nossa vida. As três áreas da nossa vida. Houve muitas ocasiões em que imaginei que deveria punir a mim mesma por meu comportamento anterior e permitir que Deus me purificasse. Eu queria que o peso da culpa me encurvasse e me moldasse, mas que eu nunca mais cometesse determinada transgressão. Queria sentir o julgamento. Em vez disso, porém, encontrava o quê? A misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus que faz a gente levantar todos os dias, que se renova todos os dias, senão nós não estaríamos aqui. Na misericórdia de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2:4. A bondade e a gentileza de Deus nos conduzem ao arrependimento. É algo que vai contra tudo que é mais arraigado em nós. Queremos ser castigados quando erramos, queremos pagar, queremos nos sentir livres da culpa. Deus oferece sua misericórdia para que ela cubra o que deveria ser julgado. Não conseguimos compreender esse conceito. Nossa tendência é adotar a abordagem do tipo olho por olho, dente por dente. Olhamos para a nossa vergonha encolhida em um canto e esperamos que Jesus declare julgamento e nos rejeite. A lei e o acusador dos irmãos sempre pedem julgamento, enquanto o Espírito concede misericórdia. Quero que você leia com um novo olhar essa narrativa sobre uma mulher evidentemente culpada e como Jesus a tratou. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Eles queriam acusar Jesus, não é verdade? Observe que o real interesse não era descobrir a verdade, mas apanhar Jesus em uma armadilha. Eu creio que essa é sempre a motivação da natureza carnal, bem como o objetivo do acusador dos irmãos. É a natureza sempre de acusar, sempre de julgar.
Ele está mais interessado em depreciar a obra e a eficácia de Cristo do que em nos desvalorizar. Os líderes religiosos não tinham nenhuma preocupação autêntica com a salvação dessa mulher. Quero lhe dizer que as vozes de acusação que você ouve não têm o real interesse em você, sua família ou sua qualidade de vida. Elas querem apenas anular a obra de Cristo em você. Essas vozes querem anular a obra de Cristo em sua vida e colocar você debaixo de quê? Do julgamento da lei. Observe que, a princípio, Jesus nem sequer respondeu aos líderes religiosos. Ele desviou o olhar para não ver a condenação e o ódio nos olhos deles. Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. João 8, 6 a 8. Não sabemos ao certo o que ele escreveu à mão, o que ele escreveu no chão. Houve alguns líderes dizerem que ele escreveu os nomes das mulheres com as quais esses mestres e fariseus haviam pecado. Outros dizem que escreveu os outros mandamentos para lembrar os líderes dos seus pecados. Por algum motivo, esse detalhe não foi registrado, mas a resposta dada por Jesus a esses homens ficou gravada para sempre. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. É evidente que eles se sentiram cheios de justiça própria ao arrastar a mulher pecadora pelas ruas e apresentá-la a Jesus, para que fosse julgada. Agora a situação toda mudou. As vozes cheias de raiva se calaram quando seus corações passaram a condená-los. Começaram a temer que esse jovem Rabi anunciasse o nome para todos os que ouvissem. Com medo de que ele fosse olhá-los nos olhos, foram embora um de cada vez. Sabe onde eles jogaram as pedras? No chão. A bondade e a gentileza de Deus nos conduz ao arrependimento. Jesus, ele é maravilhoso, ele não julgou o pecado de ninguém. Ele, sendo Deus, ele sabia o pecado de cada um. Mas ele simplesmente falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Observe que os mais velhos saíram primeiro. Sei que sou muito mais misericordiosa hoje do que quando eu era mais jovem. A gente vai aprendendo, não é verdade? Com frequência, as pessoas mais velhas aprenderam a não julgar os outros com tanta severidade ou rapidez. Elas têm mais anos de erros nas costas e abrandaram seu zelo por julgamento. Testemunharam a destruição que o ódio causa e os relacionamentos rompidos. Por fim, a mulher se viu a sós com Jesus. Seus acusadores se foram, mas ela ficou ali. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e não peques mais. O Senhor não te condena. Você, mulher que está aqui, o Senhor não te condena, mas Ele diz: vá e não peques mais. Quando todas as vozes de acusação e condenação se calaram, a mulher esperou diante do Senhor para ouvir o que Ele tinha a dizer. Ele então perguntou onde estavam seus acusadores. Ela respondeu que não restava ninguém para acusá-la. Liberta da condenação dos homens, ela recebeu de Jesus a oferta da misericórdia de Deus. Eu também não a condeno. Ele removeu de seus ombros o peso do pecado e da escravidão, e em seguida exortou-a a deixar para trás as suas transgressões. A instrução agora: vá e abandone a sua vida de pecado. Vá e não peques mais. É sempre antecedida de misericórdia e perdão, sem os quais é impossível nos livrarmos de um modo de vida caracterizado por raiva e fúria. Por fim, Jesus voltou a se dirigir à multidão. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, nós somos a luz. Nós estamos na luz, porque Jesus é a luz. E nós devemos ser luz neste mundo, andar em retidão com o nosso Pai. A luz de nosso mundo. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Foi uma declaração bastante ousada. Em seguida, ele convidou o povo a segui-lo, deixar para trás seus caminhos de escuridão e andar na luz da vida. Ao que parece, havia alguns fariseus por perto. Sempre os fariseus estavam ali para bisbilhotar o que o nosso mestre estava fazendo. Os fariseus então desafiaram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. João 8,13. Foram procurá-lo para que ele julgasse a mulher. E depois disseram que o testemunho não era válido. Seu protesto mostra que não procuraram em razão de quem ele era, mas com o propósito invejoso de desmascará-lo. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Jesus sabia a identidade dele. Ele sabia quem ele era em Deus, quem ele era no Pai. Jesus era a única pessoa na terra que sabia verdadeiramente de onde tinha vindo e para onde estava indo. Conhecia seu propósito e seu destino. Sabia que era filho de seu pai. Os fariseus, que se haviam reunido ali, imaginavam que fossem filhos de Abraão e descendentes de Moisés, mas, na verdade, eram motivados por seu pai, o diabo. Não conhecia o padrão do céu, mas apenas o padrão dos homens. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. João 8,15. Jesus lhes conta um segredo. O julgamento não cabe a ele, mas ao Pai. Ele não havia acusado nem julgado. Ao perdoar a mulher, ele a livrara do julgamento. A misericórdia havia colocado a mulher em liberdade. Debaixo da lei de Moisés, ela deveria ter sido morta, mas Jesus sabia que em breve ele morreria como sacrifício pelos pecados dela. Ainda hoje, Jesus não condena. Ele olha para nós e declara: vá e abandone sua vida de pecado. Tenho certeza de que a mulher adúltera se maravilhou com a revelação de perdão depois que seu pecado e sua vergonha foram evidenciados. Os fariseus e mestres da lei imaginaram que havia levado a um lugar de condenação, mas descobriram que havia colocado não diante de juízo, mas diante da verdade. E conhecerão a verdade vos libertará. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos aqui porque nós estamos cada dia mais querendo ser mais parecidas com Jesus. Ele é luz desse mundo, então eu quero ser luz, quero brilhar como Jesus, e nós não estamos aqui para julgar, sabe por quê? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele perdoou aquela mulher que ele sabia que ele ia morrer por ela, como ele morreu por mim e por você. A mulher teve um encontro com a verdade. Logo depois de ter um encontro desesperador com a lei. Aquilo que a lei não tinha poder para fazer, a verdade fez. Graças à palavra de Jesus, a mulher viu-se imediatamente liberta de uma vida de pecado e culpa. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, pertence a essa família. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Quem é o filho? Jesus é aquele que liberta. Então, o pecado deixa a pessoa presa, mas nós somos libertas, nós somos livres do pecado. Por quê? Porque nós temos o Filho, Jesus, a nossa vida. Jesus transformou em filha a mulher outrora escravizada e lhe deu um lugar permanente na família do Pai. Ela não encontraria mais sua identidade nos braços de homens, pois havia experimentado os braços do amor. Jesus se revelara como aquele que perdoa pecados e liberta das trevas. Uau! É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que você entregou sua vida por ele, para ele. E ele disse para você: dos seus pecados eu não lembro mais, porque eu morri por você. E olha, eu te perdoo. Vá e não peques mais. Liberte-se.
Talvez você não tenha cometido adultério e sido desmascarada em público ao ser pega em flagrante, mas com certeza já ouviu um coro de acusadores. Quantas vezes vêm essas acusações aí na sua mente? Já se sentiu desesperada em um tribunal de vergonha, cercada por aqueles que se apressaram em ressaltar seu pecado? Então o Filho a libertou, e agora você é livre de fato. De fato significa verdadeira e certamente você confessou sua transgressão. Você lembra dos capítulos anteriores falando sobre confessar, sobre as confissões? Você confessou, deixou para trás, abandonar a vida de pecado. Precisa deixar o tribunal humano com toda a sua condenação e caminhar na luz de Deus. Na maioria das vezes, sua batalha não será contra acusadores de carne e osso, ela será travada em sua mente, e principalmente na sua mente, e a sua própria voz lançará acusações. Mas se Deus diz que você não está condenada e que foi liberta, você deve andar nessa verdade. Jamais nos sentiremos justas, pois em nós não há justiça que resiste ao Deus Santo. Não nos tornaremos justiça, não nos tornamos justiça de Deus por meio de nossas obras ou por comportamentos, mas somente em Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo por todos os que creem. Você crê em Jesus? Então, olha, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há pecado grande demais para o sangue de Jesus, que nos limpa e nos torna alvos como a neve. Ele perdoa o pecado, remove a mancha da culpa, a fim de que não precisemos mais nos lembrar das nossas falhas do passado. Se você ainda fica lembrando das suas falhas do passado, coloca diante do Senhor hoje, porque Ele já te perdoou. Se livra da culpa. Sempre nos saímos melhor quando paramos de olhar para as falhas e os erros do passado e levantamos o olhar para o Senhor. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Aí estão a beleza e o ministério do novo nascimento. E o mistério do novo nascimento. O dia de hoje não está mais atrelado ao dia de ontem. Temos a liberdade de caminhar de uma nova maneira, purificadas pela misericórdia que se renova a cada manhã. Muitas vezes tememos a rejeição, tememos que nossos problemas sejam grandes demais ou que nossos pecados sejam terríveis demais. Mas ainda hoje, Deus continua a nos atrair para Ele e nos convida a baixar todas as nossas defesas e simplesmente crer, simplesmente creia nesse Jesus, simplesmente creia em Deus. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, Isaías 54. Jesus não quer que temamos a humilhação e a vergonha, quer que o honremos, pois ele é santo, justo e verdadeiro. Não foi em vão que ele morreu, gente. Ele morreu para nos dar direito da salvação. Jesus não morreu em vão. Então, para que carregar o pecado? Para que carregar a culpa? Lança sobre ele. Nossa ira, mesmo quando voltada contra nós mesmos, não é capaz de produzir a justiça de Deus em nossa vida. Diante disso, de que adianta continuar a reter o perdão de si mesma? Que benefício há nisso? Nenhum. Quando não nos perdoamos, o resultado é o ódio de nós mesmas e a destruição. Com toda a humildade, liberte-se, renda-se agora à terra de misericórdia de Deus. Nós temos sua promessa e podemos esperar que essa seja a resposta dele para nós. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Salmos 86, 5. É hora de invocá-lo. É hora de invocar o Senhor. Não há pecado grande demais para o sangue de Jesus, que nos limpa e nos torna alvos como a neve. Invoca o Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Perdoa-me por eu colocar no tribunal humano de vergonha e acusar a mim mesma de acordo com os padrões deste mundo, deste tribunal. Senhor, eu aceito a sua misericórdia. Eu aceito a sua misericórdia que ela se renovou hoje. Ela se renova todos os dias, é por isso que eu estou de pé. Deixarei que ela triunfe em todas as áreas de julgamento em meu coração. Sairei deste lugar de culpa e ódio de mim mesma. Me levantarei e abandonarei a vida de pecado. Não importa
importa quanto eu me castigue, nada será suficiente para merecer aquilo que o Senhor me deu tão generosamente ao entregar a sua vida. Lava-me, Senhor. Lava-me novamente em seu sangue. Eu me perdoo pelos erros que cometi no passado. Confesso minha tendência de buscar justiça própria. Deixo-a de lado agora e me apego à sua justiça. Neste momento, começo uma nova página da minha vida. Obrigada, Pai, por sua bondade e gentileza, que verdadeiramente me levaram ao arrependimento. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento de viver, de aprender, de saber que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, obrigada pelo sacrifício naquela cruz. Obrigada pelas suas misericórdias que não têm fim. E eu te louvo, Pai, por essa oportunidade, pela vida de cada mulher aqui. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente.